Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu, Kátia Rodrigues, estou no nosso 11º episódio do Pode Contar? Pode! Com as minhas companheiras de jornada, Kátia Veloso, Regina Rain, Kelly Rodrigues. Tudo bem, meninas? Tudo bem, jóia. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a doçura da vida, o combate ao diabetes. Todo mundo aqui deve conhecer algum diabético, né? Com certeza. É bem polêmico, Sim. bem atual, né? 14/11 é o Dia Mundial do Diabetes, né? E a gente vai falar um pouquinho como as terapias podem auxiliar uma pessoa com diabetes. Vou passar a palavra para Kátia Veloso. Vamos lá, Kátia? Pois é, vamos lá, já abrindo aqui, né, nossas discussões dos nossos tópicos. Só por curiosidade, eu queria comentar com vocês que teve a Federação Internacional do Diabetes, divulgou no ano passado que já são 537 milhões de pessoas que são acometidas por essa doença. E se tudo continuar como está, a previsão é que para 2050 esse número possa atingir 1,3 bilhão de pessoas. Nossa, caramba. Né? Muita gente. Então, Muita gente. é muita gente quando a gente pensa nesse contexto todo. Trazendo mais aqui para o Brasil, só por curiosidade, né, aqui no nosso país, 10% da população sofre de diabetes. E o interessante é que assim, ela acomete, aqui no nosso país, mais mulheres do que homens, né? A taxa de mais ou menos assim, né, 11% as mulheres, 9% desse total, né, dos homens. E houve um aumento, né? Essa pesquisa foi feita em 2023, de 2022 para 2023, houve um aumento de quase 2% na população com diabetes. Então, é um tema que é importante a gente conversar, estar consciente e entender o que é que nós podemos fazer para auxiliar, como a Kátia falou, né, nesse combate ao diabetes, nesse Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Uma coisa que eu acho interessante, quando a gente fala das PICs, né, as práticas integrativas e complementares, e eu gosto muito desse nome, né, integrativo, porque na verdade é assim, diabetes é uma doença crônica. Né? E neste processo, nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Como é que a gente vai lidar com isso da melhor maneira possível? E muitas vezes, cada pessoa tem uma reação diferente. E a gente precisa entender como é que funciona isso para poder auxiliar. Então, por exemplo, né, as PICs, elas vão curar o diabetes? Não, não é isso. E nem é essa a pretensão. Há possibilidade? Sim. É possível reverter? Sim, a gente vai ver isso até daqui para frente, daqui a pouquinho, na fala do doutor. Mas assim, a ideia não é essa. A ideia é poder contribuir da melhor maneira possível para trazer a qualidade de vida para as pessoas que estão lidando com esse processo. Então, de repente, assim, a pessoa recebe a notícia, né? Nossa, você agora tem diabetes. Para algumas pessoas, se ela já conhece alguém que tem na família e lida com isso, pode ser que ela receba de uma maneira mais tranquila. Para outras pessoas, pode ser o fim do mundo, né? E aí eu tenho uma historinha bem curtinha, posso contar? Pode. A primeira vez que eu fui diagnosticada com câncer na tireoide, a notícia choca, porque você fala assim, nossa, você tem câncer. Tá, chocou. Mas para mim foi muito mais chocante quando o médico disse que eu ia ter que tomar remédio para o resto da vida. Olha aí. Aquilo acabou comigo. Ali eu entrei em desespero, né? Quando eu soube do câncer, eu fiquei triste, mas quando ele me disse isso, na minha cabeça era assim, imagina, né? Sagitariana, ascendente aquário, a epitome da liberdade. O que eu me senti? Eu vou estar preso para o resto da vida a uma situação. Isso me deu desespero, né? E aí eu recorri ao floral de Bach, Gorse, né? Para poder lidar com o desespero disso. Então é a mesma situação. A pessoa ela pode ter uma reação no momento em que ela recebe o diagnóstico. Ou ela pode lidar tranquilo. Só que no decorrer do processo, como serão necessárias adaptações, essas adaptações podem trazer cansaço, podem trazer desânimo, podem trazer uma tristeza que, se não for acompanhado, tratado e cuidado, pode sim gerar uma depressão. Há pessoas que entram em depressão em virtude do diagnóstico recebido. A sorte é que cada vez mais, e é isso que é muito legal, né? Que a gente precisa deixar bem claro. A gente trabalha com terapias, trabalha com as nossas PICs, mas, de novo, o nome é integrativo.
A gente tem... complementar, né? Isso, e complementar. Se bem que eu acho que integrativo é muito mais importante, porque o complementar, eu ainda tenho um pezinho atrás, no sentido assim, o complementar, ele complementa. Então, se complementa, está faltando algo. Então, eu preciso complementar. E, de repente, tem algumas situações que só a medicina realmente dá conta, só as terapias dão contas, mas vai ter situações em que a gente vai poder integrar. E como é que a gente faz essa integração? Nas doenças crônicas, né? Aquilo que tem cura, você vai lá, trata e curou, ok. Mas aquilo que precisa de um processo... A vida toda. A vida toda, Kátia. Eu me lembro do meu diagnóstico, né? A vida toda. Então, a gente vai precisar de um suporte para trazer para essa ajuda. E nesse sentido, por exemplo, os florais, a aromaterapia e a medicina. É isso que é integrar, né? Vamos trabalhar em conjunto. Tanto que tem a Universidade Estadual do Ceará, eles já receberam em agosto, né, a carta-registro de um óleo essencial que eles estão pesquisando e utilizando para ajudar no diabetes, naquele processo, justamente que quando você lida com a doença, além de você ter esse desânimo e esse cansaço, você também tem um acometimento das partes periféricas, que pode chegar até ser necessário amputar. Né? E nesse sentido, esse óleo essencial ajuda a combater essa situação. Já conseguiram o registro no INPE, né? Eles ainda estão pesquisando, e é de uma canela, é uma espécie de canela, e a gente torce para quê? Para que isso possa gerar frutos. Então, novamente, é a combinação disso, né? A nossa ideia é ajudar. E às vezes o pessoal brinca e pergunta, mas e como que vai me ajudar a fazer um mapa astrológico chinês, né? Um horóscopo? Como que isso me ajuda? Isso ajuda? Ajuda, porque dentro desse processo você pode, através de um mapa astral, um tarô, uma leitura, você parar e fazer uma reflexão. E se você faz a reflexão, você tem a chance de chegar lá na causa. Se eu chego na causa, porque o diabetes é a linha de frente, é o físico. Se o físico adoeceu, o emocional... Os já foram. Já foram, exatamente. Kátia, E, né? Kátia, e mesmo assim, né, por exemplo, um mapa astrológico ou numerológico, se a pessoa faz, aparece, eu acho que também o chinês, né, aparece que ela tem uma predisposição já. Além de aparecer, né, Kátia, tem essa questão também, que é nós somos feitos, né, dos 4 níveis de cura. Então é isso, a diabetes chegou no físico. Mas e como você falou no título, né, a doçura da vida. Então, cadê a minha doçura? Onde está a doçura da minha vida? E eu vou precisar desse suporte físico, mental, emocional, espiritual, para poder lidar com essa situação. E isso é importante. Eu não vou tratar do diabetes só como uma coisa física. Não. Mas é o que eu quis dizer, assim, que dá até para você fazer uma previsão. Dá. Olha, tome cuidado, porque você pode ter uma tendência a ter X questão de saúde. E aí, se a pessoa associar... Opa, eu tô saindo aqui do meu... Aí, se a pessoa associar isso com a hereditariedade dela, né? Se ela souber, às vezes pais, avós eram diabéticos, então ela já vai, pelo menos assim, tendo um caminho ali para se prevenir, programar, né? se prevenir. Isso, tomar mais cuidados de prevenção. Prevenção. Né? A neuropatia é muito sério, né? Porque pensa, você chegar a ponto de amputar um membro, né? Então, saber que tem uma pesquisa que está ajudando a você poder combater isso. Então, você fala, mas então você curou diabetes? Não, mas agora a gente vai trabalhar... Mas estabilizou. Isso, você vai trabalhar para poder amenizar todas as outras situações em decorrente dessa questão do diabetes, né? Então, assim, a gente sempre vem para somar. Isso aí. Esse é o nosso trabalho como terapeuta, não é? Isso A gente aí. sempre vem para somar e ajudar. E aí, assim, eu queria passar a bola para Kelly, né? Justamente porque... E aí, Kelly? Já que é crônico, né? Sim. Como é que a gente pode ter esse suporte psicológico, Kelly? Bom, primeiramente, tudo que você falou, assino embaixo. Muito bem colocado. E é justamente isso. O impacto, primeira coisa, o impacto do diagnóstico. Vamos lá, vou fazer um biocheck-up, com certeza vai dar tudo ok, que é importante, tá? Reforçando aqui um biocheck-up, às vezes anual, não custa nada aí, vamos fazer, é bom, né? E aí tá lá, glicose elevada. Meu Deus, eu tô com diabetes, eu sou um diabético. Então, é
Até tem gente que brinca, ih, a tia Beth chegou. Eu uso muito, a tia Beth. Nada contra as Beths, pelo amor de Deus. Mas assim, falando sério agora, né? Esse primeiro impacto, algo que você não tinha e está fazendo, ou melhor, passará a fazer parte da sua vida. Exatamente. E muito bem colocado, né, pela Kátia, é algo crônico que você vai ter que conviver com isso, vai ter que tomar medicamentos. Então, é aí que a psicoterapia pode estar te ajudando. Nesse momento de mudanças, muitas mudanças. Alimentos que você, às vezes, amava, vão ter que ser deixados de lado. Outros, dependendo do alimento, um controle ok, né? Exercícios físicos, às vezes você vai ter que colocar também festas. Nossa, e agora, final de ano, panetones, chocotones, doces, 1000, né? Então, você vai ter que ter esse controle. Mas, assim, o mais importante, né? Você saber que isso não te define, tá? Diabetes não te define. Tudo bem, no primeiro impacto pode vir junto nesse combo aí ansiedade, depressão, raiva também, porque às vezes, né, o impacto até que a Kátia falou quando ela recebeu, né, o diagnóstico, vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Mas assim, viver com diabetes é um desafio constante. Isso. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter... e também tem aquele lance. Ai, você não quer um pedacinho? Mas é só um pedacinho. Não vai fazer mal. Né? Acho que quem tem diabetes ouve muito, mas é só um pedacinho. Eu ouço da minha mãe que tem diabetes. Eu vou comer só um pedacinho. Só um pedacinho. É só isso, né? É só isso. Pedaço. Não, são vários pedacinhos. Exatamente. Se for só um pedacinho mesmo, não faz mal. Não faz, mas é um pedacinho. O problema é que não é um pedacinho, não, né? normalmente são acompanhados de outros pedacinhos. E juntando formam um pedaço. E se for só um pedacinho, aí é uma tortura, né? É uma tortura. Bem colocado. Exatamente. Mas assim, é como eu falei, a diabetes não te define. A psicoterapia e as terapias integrativas pode estar te ajudando nesse processo. Vai precisar, sim, de um controle, de mudanças de rotina, mas que você pode ter uma vida plena, mesmo tendo. Zé, precisa tomar cuidado, sim, porque outra coisa que eu acho que é importante falar, muitas vezes ela é uma doença silenciosa. Perfeito. Você não percebe. E quando você vai ver, já está lá em cima. Então, isso, às vezes, são pequenos detalhes que vão estar falando, opa, não tem coisa boa aí não, tem algo incomodando. Então, precisa tomar cuidado com isso. Fazer o acompanhamento, a psicoterapia é importante para te ajudar nesse processo. Afinal, é algo que vai conviver com você. Mas também o acompanhamento médico, porque ele vai estar verificando qual o medicamento, vai estar adequando o teu medicamento. Então, além da psicoterapia, o acompanhamento médico também é muito importante. Mas você pode ter uma vida plena. Algumas mudanças? Sim, algumas mudanças. Mas você pode viver de boa, ok? Agora, eu queria saber, porque afinal de contas, né, como foi colocado realmente, a diabetes, né, vamos dizer assim, na integrativa, metafisicamente falando, é a perda da doçura da vida. E aí, meninas? Regina, tem algo que podemos fazer para trazer de volta essa doçura para a nossa vida e ajudar no controle da diabetes? Pois é, né? A perda da doçura. E aí, o que será que a pessoa
deixou de fazer, né? Às vezes ela deixou de fazer coisas que ela gostava, às vezes ela foi, né, se deixando tomar pela aquela correria do dia a dia, abandonou coisas que ela curtia fazer, e isso interfere, né? A doçura da vida, o que me traz essa doçura? Então, através da arte-terapia, a pessoa pode ou retomar alguma coisa que ela gostava, que não só das artes plásticas, das artes visuais, mas a música, a dança, né? Ela pode descobrir coisas novas e fazer uma analogia, né? Assim como quando ela descobre o diabetes, ela vai ter que abrir mão de alguns alimentos, né? Outros ela vai poder comer de vez em quando, mas de uma forma bem mais moderada. Na arte-terapia, a gente pode fazer uma analogia. Então, assim, o que você costuma usar? Que material que você costuma usar? A pessoa, às vezes, gosta muito de pintar e ela só experimentou pintura, né? E aí você começa a introduzir outros materiais, né? Sugestões de materiais diferentes que ela não conhece, que ela nunca trabalhou, para ela ir experimentando. E aí você vai falando, né? Através do trabalho que ela faz ali na arte-terapia, experimentando coisas novas, para ela na vida também começar a experimentar coisas novas. Outros sabores, né? A gente fica muito viciado no açúcar, né? Eu sou uma formiga e eu venho de uma família de diabéticos, então eu tomo muito cuidado com os exames, né? Mas assim, que nem eu nunca tomei café e eu gosto muito de chá e sempre, né, desde criança, a vida toda, eu tomava chá com açúcar, né? E já faz uns 20 anos que eu parei de tomar chá com açúcar. No começo, eu detestava, né? Porque eu falava assim, que esquisito, não sente gosto. Mas é o contrário, né? Conforme o meu paladar foi se acostumando, né, com o chá sem açúcar, aí realmente a gente sente o gosto, né? O gosto da camomila, o gosto da erva doce, até o chá preto que eu tomo de manhã, que no começo eu achava extremamente amargo, né? Deixou de ser amargo, eu sinto o sabor do chá. E na arte-terapia, a gente também usa materiais que não são os materiais de arte. A gente usa sementes, usa flores, folhagens, temperos. Então, dá para a gente fazer trabalhos associando assim, os materiais artísticos com, por exemplo, temperos, canela, cravo, anis, né? Esses temperos perfumados, né? E aí a pessoa usa ali no trabalho artístico, numa colagem, fazer uma mandala, por exemplo, toda com temperos, né? Sim. E aí ela vai aprendendo que ela pode experimentar coisas novas, não só ali, no trabalho, né, de arte-terapia, mas na vida, né? Se permitir experimentar coisas novas que possam trazer de volta a doçura que ela, né, perdeu, né? Então, acho que essa parte é bem interessante para trabalhar. A sua fala me faz lembrar uma palavra-chave, né, Regina, que é a adaptação. Adaptação. Você se adaptou ao sabor, né, sem o açúcar, e nós, seres humanos, somos extremamente adaptáveis. Isso. A gente se adapta. Tá? E o que eu mais ouço é assim, quando eu sugiro um trabalho com materiais diferentes, a pessoa fala, mas eu não sei mexer com isso, né? Mas eu nunca fiz isso, eu nunca experimentei isso. Eu falo, então, vamos experimentar, né? Às vezes, no experimentar, alguma coisa você vai descobrir que você não gosta, e outra você vai descobrir que, nossa, adorei trabalhar com isso. E eu acho que na vida é assim, né? Os sabores, as atividades físicas, como a Kelly falou. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto, eu nunca fiz porque eu não gosto. Mas você já experimentou? De repente, procure, né? Às vezes você não gosta daquela atividade física assim, de ir para academia, né? Mas você pode descobrir outras coisas, né? Outras atividades, né? Caminhar, nadar, enfim, né? Experimentar. E uma coisa que a arte-terapia proporciona muito é essa experimentação. Legal. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos florais, então, né? Pode ser? É uma grande ajuda, forte, hein, Kátia? A gente trabalha aqui com os florais de bar, né? Vocês, né, meninas? E eu e a Kelly com os florais de Saint-Germain. E eu coloquei aqui 3 florais pra gente, né? Pra quem estiver aí assistindo, né? Pode ser uma boa dica para começar, porque os florais de Saint-Germain, eles tratam muito a parte vibracional. Então, a gente traz, assim, pro racional, tudo que a gente falou, né? Dos cuidados que a pessoa precisa ir no médico, que a pessoa precisa fazer exercício, trocar os hábitos. Mas, quando você tem um forte abalo, né? Quando você tem
né, um diagnóstico, quando você tem que Isso. se esforçar um pouco mais para mudar a rotina, né, muitas vezes assim, a gente já está vibrando há muito tempo naquilo que nos fez chegar naquela enfermidade, Nesse ponto. né? E isso nem sempre é perceptível, né? Não tem como você perceber qual é a vibração, né? E ela é muito importante, a vibração não mente, a gente diz, Sim, né? A exatamente. vibração não mente. Então, os florais de Saint-Germain, eles contribuem muito para elevar essa vibração, começar a tratar essa questão dos traumas, das mágoas, né? Então eu coloquei aqui 3 florais, que é o Boa Deusa, o Dulcis e o Herbum. O Herbum, inclusive, ele é bem específico para diabetes, no mínimo 30 dias para estabilizar. Terapia floral é de 30 dias a 3 meses, né? Porque é passo de formiguinha mesmo, não é uma coisa que você vai usar que nem uma alopatia, que depois de meia hora começa a fazer efeito, porque a vibração, ela vai mudando aos poucos, né? E o Dulcis, por exemplo, ele traz serenidade para você ficar mais calmo, mais tranquilo, saciedade, para você não ter aquela loucura de repente ter que procurar o doce, porque como você falou, ele é viciante, né? Então são 3 florais bem legais pra gente começar a tratar com aromaterapia. Aromaterapia. Florais de Florais também de dá. Saint-Germain As florais de Saint-Germain. Tudo é natural, né? Exatamente. Só que é claro, quando você vai passar numa consulta, você vai sim fazer uma anamnese para ver se Bem são colocado. esses florais, ou de repente você pode fazer aí uma junção, né, Kelly, com Exatamente. outros florais, porque Dependendo da pessoa. por que a pessoa chegou naquela condição, no caso a gente está falando da diabetes, né? Por quê? O que aconteceu? Então, a gente vai levar tudo em conta, né, para a gente poder contribuir com a melhor forma. Aí, né, o remédio alopático, né, vai tratar a doença, nós temos aí as práticas para que a gente mude o nosso estilo de vida, e também tem os florais para ajudar a tratar e a mudar, transmutar a vibração, para sair daquela vibração da dor, da doença, da falta de doçura, né, que é a amargura, né, aquele trauma, para a gente conseguir estabilizar essa vibração, e aí sim também vai ter um efeito muito mais positivo em qualquer tratamento. Então, por isso que os florais são muito importantes. Pessoal, eu queria chamar... A gente tem novidade no nosso programa, né? Temos. Sim, Então, eu temos. queria chamar agora o nosso quadro Pode Contar, a História é Sua. Para esse nosso quadro, né, Kátia? Vamos chamar. Tem a fala do nosso doutor, né, que colaborou aqui conosco, o Miguel. Vamos lá. É uma doença metabólica onde há elevação dos níveis de açúcar no sangue. Nós temos 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, onde há uma falência da produção da insulina, então o tratamento é com reposição de insulina. E o diabetes tipo 2 é um diabetes onde a gente tem a associação com a obesidade, a gordura visceral e o sedentarismo. O diabetes é uma doença silenciosa, onde na maioria das vezes não vemos sintomas. Então, poucos sintomas podem aparecer. Dentre esses sintomas, é importante a gente ficar alerta. Primeiro, urinar muito, acordar à noite para levantar para urinar. Segundo, boca seca, muita sede. Terceiro, nas mulheres, corrimento, um corrimento recorrente, tipo candidíase, né, de repetição. E também perda de peso inexplicável. A pessoa não está fazendo dieta, não começou um programa de atividade física e aí observa-se a perda de peso. Esses sintomas podem estar presentes e indicando já a presença do diabetes. O diagnóstico muitas vezes é feito por um exame de sangue ocasional de rotina, onde a presença de níveis de açúcar num exame de jejum acima de 126 já fecha o diagnóstico se foi feito por 2 ocasiões, e onde a pessoa não pode estar assim com um quadro febril, gripe, resfriado, alguma doença infecciosa no momento, e também não pode estar usando corticoide, porque se a pessoa estiver doente ou usando corticoide, esse nível de açúcar vai estar alto e a pessoa não está com diabetes, é por conta do quadro
ali, aí a suspensão da medicação ou a ausência da doença ali, da gripe, tem que repetir o exame para ver, que provavelmente é por conta disso que os níveis de açúcar subiram. Os níveis diagnósticos, é assim, se está em jejum, tem que ficar entre 70 e 100. Deu isso, está normal, no jejum de 10 horas, na ausência de corticoide ou de doenças infecciosas. Se der entre 100 e 126, a gente fala que é glicemia de jejum alterada. A pessoa está apresentando uma glicemia aumentada e pode ser diabetes. Nesse caso, a gente indica uma curva glicêmica para elucidar melhor o caso. Agora, se tiver a glicemia acima de 126, aí 2 episódios na ausência de doenças infecciosas ou de uso de corticoide, aí a gente já fecha o diagnóstico de diabetes. Outro dado laboratorial que é importante para a gente é a hemoglobina glicosilada. A hemoglobina glicosilada abaixo de 6,3 é o normal, mas entre 5,7, 5,9 até 6,3 a gente já considera um risco elevado para diabetes. Outro dado laboratorial que é importante para a gente é a hemoglobina glicosilada. A hemoglobina glicosilada abaixo de 6,3 é o normal, mas entre 5,7, 5,9 até 6,3 a gente já considera um risco elevado para diabetes. Já na ocasião do diagnóstico, a gente tem que deixar claro para o paciente que a gente trata principalmente para evitar as complicações crônicas, porque o diabético ele tem uma maior propensão a infarto, derrame, problema de visão e de retina, problema dos pés, impotência sexual, problema de neuropatia periférica. Então, assim, a gente deixa claro que a gente vai tratar para evitar essas complicações que aparecem ao longo do tempo, né? E o tratamento, ele é fundamental a gente enfatizar o padrão alimentar, a atividade física, o segmento periódico com a equipe multidisciplinar, onde ele vai ter que fazer o acompanhamento nutricional, a parte de atividade física orientada por um preparador físico, né? E isso aí tudo associado ao tratamento medicamentoso. Na orientação alimentar, é muito importante eu colocar assim, a alimentação ela deve ser natural, ou seja, diferenciar comida de verdade de alimento processado, industrializado. Então a coisa mais importante que tem é assim, não utilizar na rotina, no padrão alimentar, refrigerante, suco artificial. Então tudo que for industrializado, evitar da rotina. A segunda coisa que é importante enfatizar não é caloria, e sim índice glicêmico. O que o índice glicêmico mede? É a velocidade que o alimento é absorvido e que sobe o açúcar no sangue. Então tem muitos alimentos que são naturais e saudáveis, mas que o diabético e o obeso não devem consumir. Então se a gente pegar mel, é um alimento natural, mas para o diabético não é bom. Mel, açúcar demerara, açúcar mascavo. Outra coisa, os sucos naturais. O suco ele tem uma absorção rápida. Então você pega suco de laranja, suco de uva, suco de manga, suco de melancia. Tem muitas pessoas que se enganam e acabam usando isso na rotina, no dia a dia, no café da manhã. Isso aí vai piorar. Tanto vai piorar a obesidade quanto o controle glicêmico. Então a gente orienta uma dieta com baixo índice glicêmico, então são os carboidratos do bem, vamos pôr assim, aveia, arroz integral, quinoa. Aí você tem também as frutas de baixo índice glicêmico, você tem o abacate, que é uma excelente opção, você tem as frutas vermelhas, mirtilo, amora, morango, e então assim, a própria maçã, a pera, são frutas interessantes e que tem que entrar na rotina, né? Aumentar o consumo de proteína e gordura boa. Então a proteína a gente tem as carnes, peixes, frangos, ovos, né? E evitar o alimento processado, pão, torrada, bolacha, pizza, esfirra. Evitar da rotina. Quanto menos comer no dia a dia, melhor, né?
relação ao tratamento medicamentoso, nós temos muitas opções hoje. No caso do diabetes tipo 1, é importante frisar que a gente vai usar insulina. E a gente tem vários dispositivos tecnológicos que estão hoje na vanguarda do tratamento. Então, a gente tem bomba de infusão, de insulina contínua, tem monitoramento contínuo também para mostrar quando que sobe, quando que desce, contagem de carboidratos. Então, no diabetes tipo 1, a tecnologia ela vem para ajudar, né, para auxiliar. No caso do diabetes tipo 2, a gente é um quadro já que é possível a reversão da doença. Se você detectar precocemente e a pessoa estiver, por exemplo, fazendo uma alimentação errada, estiver bem acima do peso e sedentária, você corrige o padrão alimentar, faz a pessoa ficar com peso normal e uma prática de atividade física, às vezes você reverte o quadro e aí controla sem medicação. Agora, nós temos um arsenal terapêutico onde tem várias novas drogas no mercado, drogas boas, onde ajudam a perder peso também, não só pela dieta, mas pela ação da droga. Então, o tratamento tem várias formas, assim, dentre a prevenção, a atuação com medidas de dieta, hábitos alimentares e atividade física, bem como com as medicações. Olha, mais explicado impossível, né? Realmente. Nossa, Muito gratidão boa. aí ao doutor Miguel Alonso Gonçalves, que prontamente, né, dedicou um tempinho aí para nós, para mandar esses áudios. E muito bem explicado, muito bem detalhado, né? Isso, muito legal. Legal essa Obrigada. parte dele, né? Da reversão. Então, é possível. Isso que é legal. Sempre há possibilidades, né? A gente só tem que explorar. Isso, na diabetes tipo 2. Na 2, né? isso. Na 2, né? Na 1 a gente brinca e fala que é um defeito de fábrica. Aí teria que devolver para a fábrica, né? E pedir um outro, fazer um recall. Não vai dar. Como não dá, então vai para né? insulina, né? Exatamente. Mas na 2 dá. Isso aí. Exatamente. É como foi falado, é um controle, né, que você vai ter que fazer, mas tem essa possibilidade, sim. E aí, meninas, temos a dica da semana. Pode contar? Conta! No dia 13 do 11, né, nós celebramos o Dia da Gentileza. Então, a dica da semana é para vocês assistirem um filme que se chama A Corrente do Bem, Pay It Forward. Né? E é aquele tipo de filme que você assiste uma vez, 2, 3. Lindo. É lindo. Né? É Você já antigo assistiu? já, né? É isso. Eu assisti uma vez só, E é legal mas quando é muito você vê, lindo, E atual? quando você vê isso atual, Isso. Kátia. Quando você vê depois pela segunda vez ou terceira vez, você começa a prestar atenção em outros detalhes. E a história, assim, né? Só para quem não assistiu, bem rapidinho, é a história de um professor de estudos sociais e ele pede para a turma dele fazer uma ação que possa melhorar o mundo. Então, eles têm que pensar numa ação e fazer ação. Que eu acho que é isso que é legal das aulas, né? Quando você faz uma coisa que você coloca em prática. Sim. Aí o nosso menininho aqui tem uma ideia bárbara, ele coloca em prática, só que assim, o resultado disso é que faz esse filme ficar tão especial. O quanto um ato de gentileza nunca será impune. Né? Você faz uma gentileza aqui, essa gentileza é passado para frente, aí a gente vai entender por que o filme se chama A Corrente do Bem. Acaba ganhando nível nacional, né? Então vale muito a pena assistir, até para a gente se inspirar também, né? Nessa questão da corrente do bem. Que são pequenas coisas, né? E que viram, né, Enorme. enorme, né? Eu me lembro que na escola a gente chegou a trabalhar uma vez esse filme justamente com isso, com os alunos, né? Como é que eu posso fazer isso? E sem se preocupar, quer dizer, eu fui lá e fiz alguma coisa pela Regina, né? Não necessariamente a Regina vai fazer alguma coisa por mim ou me preocupar em que ela vai passar isso para frente. Isso ocorre naturalmente, né? Como eles falam, as pessoas feridas ferem, mas as pessoas que estão bem, equilibradas, alegres, elas vão levar alegria, né? E quando você recebe uma gentileza, é isso que você passa para frente, né? O que você recebeu. E nem sempre recebe de volta de quem, para quem você fez. Você vai receber de outras pessoas, né? De outras pessoas. E foi ontem, né, Kátia, o Dia da Gentileza? Dia da Gentileza. Eu tô com uma colinha aqui, né? Que a gente teve aquele conhecido profeta, o profeta Gentileza. Vocês lembram, gente? Sim. Era o José Datrino, né? Ele era paulista.
Ele viveu os últimos dias em Mirandópolis. Estou lendo aqui minha colinha, tá, gente? Que é muita informação. E ele ficou conhecido no Rio de Janeiro, no viaduto do gasômetro. Nos anos 80, pintou 56 painéis sobre a gentileza. Era lindo, Como a arte fica, né? As pessoas vão e o que a Isso. pessoa faz de bom fica, né? E fora, foi para o Rio de Janeiro após uma tragédia ocorrida em 61, no Gran Circo norte-americano, quando um incêndio criminoso, nesse incêndio morreram mais de 500 pessoas, sendo a maioria crianças. Isso mexeu com ele, né? Mexeu com muito, ele. muito. Isso. E ele alegava que ele tinha um sonho onde precisava mudar o seu modo de vida para começar a espalhar a gentileza e o amor às pessoas, né? Ele abandonou, então, o lado material, foi para o Rio de Janeiro, né? Durante muitos anos ele andou pelas ruas de Niterói, cumprindo a sua missão, né? Muita gente não entendia, né? Chamava ele de louco, Sim, né? Ele respondia, tá pintando tudo. sou louco bastante para te amar e louco para te salvar. Olha Ai, que que lindo, lindo, gente, lindo, né? Só lindo. de lembrar até arrepia a gente, né? É a sua frase mais conhecida que perpetua até hoje e muitos não sabem quem foi, que foi ele que começou. Gentileza gera gentileza. Muito legal. E o né? legal, Kátia, que você falou que a arte, né? Porque depois de um tempo apagaram, né, todas as pinturas dele. Tem até uma música da Marisa Monte, né, que ela fala sobre isso, pintaram tudo de cinza, né? Mas aí ficou na memória. Então, o que ele fez, a arte dele, mesmo, né, que apagaram, que pintaram tudo de novo de cinza, cobriram tudo, mas ficou na memória. Fica na memória. Né, a arte tem Mas, esse apesar que poder. foi É. restaurado. Sim, Eles né? restauraram, Depois, porque né? começou a ter um movimento para trazer Trazer de volta, né? esses painéis. Mas ele não morre, né? Não morre, não é como Não era, é como era, lógico, quando porque ele não é o pintou. original, né? Exatamente. Mas foi restaurado. E a frase dele é do filme, né? Gentileza Gentileza gera gera gentileza. Aí forma a corrente do bem. Exatamente. Vai gerando gentileza. Pessoal, vou falar da nossa agenda. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou abrir aqui, né, porque eu queria falar um pouquinho sobre a agenda da DISBEC, que é a Associação dos Diabéticos de São Bernardo do Campo, né? No dia 23 de novembro vai ter o evento Novembro Azul do Diabetes, na Praça Igreja da Matriz, em São Bernardo. Então depois vai ter mais informações dos nossos Instagrams. A DISBEC também tem um Instagram, vocês podem até procurar depois, né, para maiores informações. Mas eu acho bem legal, porque a cidade de São Bernardo tem esse apoio através Sim. da Excelente. associação, tá? E agora eu vou falar da agenda do Bem Viver, né? Começar no dia 20 de novembro, nós temos lá o Estudos Espirituais Madalenas, né, Kátia? A gente vai falar sobre mediunidade, o nosso encontro é presencial, gratuito, às 19h30. Toda quarta-feira a gente tem um estudo, né? Dia 30 de novembro, né, com a nossa artesã parceira Meire, vamos ter uma vivência, uma oficina, né, para aprender a fazer os olhos de Deus. Dia 7 de dezembro, o workshop da serpente com a Kelly Rodrigues, né, Kelly? Sou eu. Nós vamos estar falando o que é essa serpente. Em 2025, ano da serpente, que entra no finalzinho de janeiro. Então, vamos estar se preparando para 2025. E temos novidades, né, meninas? As inscrições já estão abertas, né, Claro, Kátia? estão abertas. Exatamente, já estão abertas. São feitas antecipadas, e se você falar que ficou sabendo aqui no Pode Contar, vai ganhar em PDF um estudo personalizado para você. Olha sobre aí. as previsões de 2025. Imperdível. O que é que você pode fazer para que o seu 2025 seja maravilhoso? Muito legal. E no dia 14 de dezembro, nós temos também o curso Óleos Essenciais das Escrituras Sagradas com a Kátia Veloso. E é isso aí. O curso também é baseado nesse livro, né? Os Olhos das Escrituras Sagradas. E se você fizer a inscrição para o curso, que já está aberta, né, Kátia? Sim. Se você fizer a inscrição e disser que você viu aqui no Pode Contar,
você vai ganhar o livro. Autografado. Isso, para poder participar do curso também. Muito ok? legal. Então, tá aí, né, a nossa agenda toda presencial, né, para quem Bem lembrado. quiser mais informações, entrar em contato aí com a gente. Meninas, então vamos nos despedir. Muita gratidão pelo dia de hoje. Obrigado. Muito gentil. Corrente Corrente também. bem. Exatamente. Gentil da parte de vocês estarem comigo. Mas essa... Gentileza gera Gera gentileza. Opa. Você é gentil, né? Então, E só gera gentileza isso. do pessoal que está aí acompanhando Isso a gente aí. também. Né? Continuem. Um Até a beijo. próxima, Beijo. pessoal.